Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, que adora ler histórias, principalmente no formato de HQs, que é histórias em quadrinhos, ou livros ilustrados. Hoje eu vou desenvolver o tema medo. Esse tema eu desenvolver eles em 3 contextos literários que apresentam o medo num formato diferente. E aí a gente vai complementando a questão ou o tema medo, tá? São 3 obras. São Cartas Secretas Jamais Enviadas. Depois eu mostro certinho, tá? De Emily Trunco, da editora Seguinte. Aí, Últimas Mensagens Recebidas, também da Emily Trunco, da editora Seguinte. E uma historinha, A Visita, de Angers Daman, editora Companhia das Letrinhas. Tá? Embora seja considerado um livro infanto-juvenil, é uma história que não tem idade. Tá bom? Algumas considerações antes de eu mostrar os livros, tá? O medo é uma reação do instinto de autopreservação, universal e natural, presente em todo ser vivo, no homem, desenvolvido durante todo o processo de humanização, desde o momento em que teve uma consciência rudimentar de si e de sua fragilidade frente ao mundo que o rodeia, e principalmente a sua condição de mortal. Todos os seres vivos lutam pela sobrevivência, cada um no seu grau de consciência. Os seres humanos, por serem ou por terem um grau maior de consciência, lutam com maior engenhosidade, sutilidade, usando a inteligência como fator de preponderância sobre os demais seres. Todo medo é uma reação do instinto de autopreservação, tá? E aí eu coloco, vocês que me ouvem, como é a relação de vocês com o medo? Vocês têm muitos medos? Quais? Esses medos interditam de alguma forma o seu dia a dia? Existem gatilhos, ou seja, situações em que o medo acorda? E quando acorda, qual geralmente é a sua reação? Paralisa? Impulsiona? Reage? Foge? Existe algum movimento de vocês para abrandarem esses medos? O que? E está dando resultado? E agora eu inicio com o primeiro livro. É um livro, na verdade, tá? A Cartas Secretas Jamais Enviadas. Este livro ilustrado ele é composto de muitas cartas, dezenas, e que as pessoas que escreveram, mas nunca enviaram. Então eu escolhi algumas onde se percebe que o medo foi um fator paralisante e crucial para o não envio. Então é o medo que paralisa. E aí eu vou mostrar, tá? Algumas frases e o livro para vocês. Deixa eu ampliar aqui para vocês terem uma noção do livro também, né? Olha, eu vou ler essa aqui, tá? Aí ela diz assim: C, eu entendo, quero te amar por quem você é, mas você não deixa. Derrube as suas barreiras, não tenha medo. Essa aqui. Kate, não me afastei porque não te amo. Me afastei porque tenho medo, justamente
do contrário. Essa. Quando te falei que não via um para sempre, tão tradicional e assustador, acontecendo na minha vida, você sorriu e me disse que seria diferente quando eu encontrasse a pessoa certa. Teria sido tão fácil te contar nessa hora, mas não contei. E o último, pessoal, tem dezenas, mas eu não vou ficar aqui, não posso ficar lendo todas, né? Eu escolhi algumas, tá? Às vezes, quando pego sua mão, aperto 3 vezes e você aperta de volta. O que você não sabe é que isso quer dizer eu te amo. Mas talvez não seja a hora de você ouvir essas palavras. Um dia eu vou te dizer, mas por enquanto estou feliz te amando em silêncio. Agradeço por fazer parte da minha vida. São alguns exemplos de dezenas que ela coloca. E aí algumas reflexões, né? Vocês, existe alguma similaridade com essa situação? Ou seja, não enviaram ou não dialogaram com alguém do outro lado que ficou na espera? O que significa ou significou na vida de vocês? Não ter transmitido, não ter falado algo que vocês necessitavam falar? Teve alguma repercussão na vida de vocês? Repercute até hoje? No processo de resgate reflexivo dessa possível situação, se vocês tivessem enviado essa carta ou ter falado, vocês acreditam que teriam feito alguma diferença na vida de vocês hoje? O quê? Tentaram reparar? Acham que não vale a pena? Algumas reflexões, né? E agora as últimas mensagens recebidas. Mas eu preciso fazer um adendo nesse livro antes. Este livro, no meu entender, ele não é apropriado para menores de 18 anos, porque existem muitos relatos e sofrimentos de depressão, tomadas de decisão sobre a vida que não tem volta e que pode impactar e causar algum medo, angústia a jovens, adultos, seja o que for, e que podem se identificar com essa situação. É um livro super triste, doído de você saber o que ocasionou essa mensagem para a pessoa que recebeu e para a pessoa que mandou, com certeza. Então, assim, ao meu entender, não é apropriado para menores de 18 anos. Principalmente porque existem aquelas mensagens de vida tirada sem sentido, tá? Então eu acho que pode ser gatilho aí para algumas pessoas. Eu acho que não deve se entender, né? Uma pessoa de menor idade fica lendo coisas assim tão pesadas. E eu peguei só as mais levezinhas. Tem muito mais. E eu não quis impactar tanto, tá? Droga. Eu te amo. Eu te amo tanto. E aí no final tá escrito: ele terminou comigo porque não somos da mesma religião. E ele acha que Deus o odeia por ter se relacionado comigo. Próxima. Eu não quero mais te amar. Tenho medo que você morra nos meus braços. Desculpa. E embaixo tem uma última mensagem que recebi dele. Fui diagnosticada com uma doença cardíaca.
Estávamos terminando e voltando havia mais de um ano. Quando ele descobriu que eu precisava de uma cirurgia, me deixou porque achava que eu poderia morrer na mesa de operação. Minha cirurgia é daqui a 3 semanas. Aqui. Por favor, nunca mais me mande mensagem. Estou tentando esquecer que você existiu um dia. E a última. Costumava ficar ansioso para receber suas mensagens. Queria saber sobre o seu dia e como você estava. Mas agora já não sinto mais essa necessidade. Ele disse isso enquanto partia meu coração. Espero que pela última vez. São algumas das muitas sofridas e doloridas que tem nesse livro. E aí alguma reflexão, né? Eu entendo que a grande maioria dessas cartas se enquadram em atitudes tomadas frente a um grande sofrimento, aquele impulso, né, levado pelo medo, e que podem impactar a vida do outro e a própria vida de quem enviou, caracterizando quase sempre num sofrimento maior ainda que o remorso, a culpa por tal atitude. Aqui, na anterior, eram pessoas que o medo travou. Aqui são situações em que o medo impulsionou. Diante do medo, reagiram. E depois a carta foi enviada. E aí vem o arrependimento. Pode, né? Vir o arrependimento, a culpa. Mesmo porque tem muitas aqui destruidoras, na verdade, para a pessoa que recebe. Tá? Algumas reflexões. Frente a essa perspectiva, vocês se enquadram nessa realidade de atitudes impensadas, automáticas, sem reflexão, e que podem ser encaradas no segundo momento como uma grande besteira? Como lidam ou lidaram com isso? As pessoas que se enquadram nesta realidade estão em busca de entender os que as levam a terem atitudes impulsivas e que podem gerar prejuízos a você e a outrem. E para amenizar um pouco a situação, este livrinho, que é um encanto, da Companhia das Letrinhas, do André Daman. É um livrinho, tá, que a história se inicia com uma senhorinha, Elise, numa casa escura e com pouca iluminação. E aí eu vou mostrar para vocês a bonitinha. Olha aqui ela. Ó, pouca iluminação, sozinha, ó. Tão desolada, né? Parece que tá tão sofrida ali. Enfim. Tá. Não se tem um motivo de tal reclusão, tá? Portanto, o que vocês acreditam que possa levar uma pessoa a viver nessa situação? Conhecem pessoas com esta realidade? Tem algum movimento com elas ou envolvimento com elas para amenizar tal situação? Que tipo de envolvimento? Bom, a história segue. Eu vou dar apenas alguns trechinhos, tá? Tudo muda quando um aviãozinho de papel entra pela janela e ela fica muito assustada, paralisada diante daquela situação. Ó, quando o aviãozinho entra e olha ela toda encolhidinha. Bom, e ela fica ali a noite inteira e não faz nada e fica ali aterrorizada, tá? No
dia seguinte, na manhã seguinte, batem à sua porta insistentemente. Reluta, mas abre e é uma criança, um menino, procurando o seu aviãozinho. Deixa eu mostrar a figurinha aqui. Olha aí. Bom, gente, a história é muito pequenininha, tá? Eu só coloquei a premissa. É óbvio que vocês vão ter que ler, mas eu coloquei algumas reflexões. Essas reflexões que eu coloquei é sobre a história, né? Então, assim, de repente, as pessoas vão poder entender como se fosse um spoiler, mas, afinal, eu tô aqui para fazer alguns pontos de reflexão e não só para mostrar a história. Eu não vou ler a história, mas eu vou colocar alguns pontos de reflexão que eu observei no desenrolar da história. Pode ser spoiler, então se você não gostar de nenhum tipo de spoiler, paralisa e se você tiver interesse, volta aqui depois, tá bom? Bom, eu comecei a minha análise com o famoso Jean Chevalier do Dicionário de Símbolos, onde eu peguei o que é a criança, um dos principais protagonistas da história. Infância é o símbolo de simplicidade natural, de espontaneidade, e este é o sentido que lhe é dado pelo taoísmo. A imagem da criança pode identificar uma vitória sobre a complexidade e a ansiedade e a conquista da paz interior e da autoconfiança. E diante desse significado, desse símbolo, eu fiz algumas reflexões, tá? Bom, a criança pode estar simbolizando o despertar de um longo período de reclusão, por medos reais ou imaginários. A criança vai aos poucos despertando a sua memória para o lado bom da vida, das experiências alegres e gratificantes que ela experienciou. Ao contar histórias, se reconectou com a magia, com o mundo imaginário, das leituras que nos alimentam da esperança e desafio. Eu vou mostrar só esse trechinho aqui, dela contando histórias para ele. O brincar, o se deixar levar pela espontaneidade da criança, da simplicidade, de aproveitar o que a vida tem de melhor, o compartilhar. A vida de alguma forma fez com que Elise não investisse mais em si, ficando perdida, diluída nas lembranças, nas possíveis perdas. Quando o menino pergunta seu nome e diz o seu, de alguma forma ele reacende a conexão de Elise com a vida, resgata das sombras do passado e ela se permite olhar novamente para si e para a vida. Um novo olhar, agora de esperança, cumplicidade, amorosidade para com a vida. Vocês que leram a história, ou que poderão ler, fazendo paralelo com Elise e com vocês, existe alguma similaridade? Houve algum episódio na vida de vocês que foi tão doloroso, tão sofrido, que desenvolveu o medo, a reclusão da vida? Estão em busca de algo que possa despertar, tirar vocês dessa condição, como aconteceu com Elise? Essas são as minhas reflexões e meus pontos de vista do medo. Algumas faces, porque o medo tem inúmeras formas de se apresentar ao ser humano. Essas foram algumas. Me digam vocês aí o que vocês acham. Se vocês aproveitaram de alguma forma esses pontos de reflexão. Se vocês puderam assimilar algo, tornar claro algum medo que vocês possam ter, se sentirem dispostos
a ir entendê-lo e, quem sabe, amenizá-lo? Eu agradeço. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem. Nos vemos no próximo olhar.